Mesma coisa que era santa antes, continua sendo santa hoje. Mesma coisa que era profana antes, continua sendo profana hoje. Deus não mudou. Mas nós, dentro da própria igreja, já admitimos coisas, concordamos com coisas que há 50 anos atrás, não é muito tempo, então 50 anos atrás, era inimaginável. Olha só como é que é as coisas. Então, nós vamos nos acostumando ao pecado. O pecado vai alastrando, pegando, atingindo a todos, inclusive a igreja. Imagine, será que Jesus pode assistir televisão com você na sua casa? O que você anda assistindo? Será que ele pode entrar no seu celular e acessar tudo que você vê no seu celular? No seu computador, será que ele pode ficar aí do seu lado, vendo tudo que você vê lá, assiste lá, fala lá? Será que Jesus pode ficar na sua casa, passar um dia na sua casa, o dia inteiro? Então veja só. Mas Deus quer que você seja santo, separado. Nada pode ser mais importante que Deus. Então nós temos aí o caso de Naamã, por exemplo, para você entender como é que era a lepra, né? Naamã foi procurar o profeta de Deus, porque estava com lepra. Olha, Naamã, quando colocava a sua armadura, estava diante do exército, ele era o primeiro lá, depois dos reis, ele era o primeiro, estava acima de todos. Então ele era uma pessoa importantíssima, querida, né? Respeitada, lá na rua. Mas quando ele chegava dentro de casa, que ele tirava a armadura, então ele se sentia o pior dos homens. Era o mais indesejável dos homens. Com lepra, estava condenado a morrer, todo deformado. Imagine. Muitas vezes você está vivendo essa situação. Lá fora, na igreja, no seu trabalho, as pessoas te conhecem de um jeito. Mas dentro de casa, a sua esposa sabe quem é você. Seus filhos sabem quem é você. E aí a lepra aparece. Você vive em pecado. Muita gente está vivendo assim. Mas assim como Naamã foi curado, você também pode ser. Jesus trabalhava de carpinteiro. Carpinteiro pega água cheia de nó, de casca, de galho, limpa tudo, fica tudo lindo, faz um móvel lindo. Até onde tinha um nó fica parecendo uma flor. Carpinteiro conserta isso, conserta tudo, conserta a alma. Basta pedir perdão a Deus, mudar de vida, tomar a firme decisão de mudar de vida, de se santificar, de se separar para Deus. Então ainda hoje tem lepra? Tem. Não precisa mais a pessoa viver separado, nada disso. Tem cura. E também, lembrando sempre, nós podemos orar e as pessoas serem curadas. Várias pessoas chegam com lepra e Jesus cura hoje, através dos crentes. Ele mesmo mandou seus discípulos fazerem isso. E se nós somos discípulos dele, nós continuamos fazendo isso. Tópico 2 é a inspeção clínica. Em sua peregrinação à Terra Prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Era um luxo restrito aos egípcios, como está em Gênesis 52. Por isso Deus encarrega os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Sempre que alguém apresentava algum dos sintomas da lepra, deveria encaminhar-se ao sumo sacerdote para ser examinado, como está em Levítico 13, de 1 a 37. De acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Se constatada a doença, o enfermo era imediatamente separado da comunidade para evitar uma epidemia, como está em Levítico 13, 46. Então, se fosse constatado, né, a pessoa está com lepra, tinha que ir ao sacerdote, ele examinava, está com lepra, separava a pessoa. Não podia viver mais no meio dos outros para não contaminar a todos. Então ele já ficava só, morando sozinho, fora do acampamento. No caso, quando era cidade, fora da cidade. Mas aqui ainda era acampamento. Então a pessoa tinha que viver lá fora, afastado de todos. Então o leproso era proibido de entrar em qualquer cidade também, não podia entrar. O leproso tinha que andar vestido de roupas bem velhas, rasgadas, o cabelo todo atrapalhado, e andar dizendo o tempo todo:
andando e dizendo: imundo, 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 para ninguém encostar perto dele. A sociedade muitas vezes exigia que ele ficasse a 100 metros de distância de qualquer pessoa e ainda colocasse um sininho no seu calcanhar, para quando ele chegasse em qualquer lugar todo mundo sabia: ali está o imundo, não podemos nos aproximar. E é interessante que você vai ver no caso da cura do leproso que Lucas era médico. Quando ele narra isso, ele sabe o que ele está falando, está narrando uma coisa que ele sabe. Então Lucas vai dizer a palavra plebes, que quer dizer cheio de lepra. Estava cheio mesmo. Todo o corpo estava em estado terminal quando Jesus cura esse leproso, da leitura que nós fizemos hoje. Então qual a identificação? Como é que o sacerdote sabia? Então tem certas características peculiares daquele que está com lepra. Algumas são, olha, manchas brancas, feridas ou nódulos, perca de sensibilidade, perca dos pedaços do corpo, a pele passava a possuir lesões, feridas e apodrecia a carne do leproso, o mau cheiro e o aspecto físico eram insuportáveis, só restava a morte para essa pessoa. Então a pessoa, além de ficar doente, ainda era excluído da sociedade e além disso era considerado um pecador. Todos diziam que está com lepra porque ele pecou, porque ele fez alguma coisa errada contra Deus. Então esse leproso, quando vê Jesus, ele tem uma esperança renovada. Ele já estava praticamente morto, não tinha jeito mais para ele. Mas Jesus tem a solução. Ele acreditou nisso, teve fé e Jesus o curou. Então veja bem que o leproso vai dizer: se o Senhor quiser, pode purificar, tornar-me limpo, me curar. Veja só. E Jesus, na mesma hora, quero. É o desejo de Deus, é curar as pessoas, libertar as pessoas, é ter aí o bem-estar para todos. Deus não quer ver ninguém sofrendo, ninguém doente. Jesus morreu na cruz para levar os nossos pecados também, mas também para levar as nossas doenças e enfermidades. Lembre-se disso. Não quer ninguém doente. Tem muita gente aí vivendo lá no Antigo Testamento ainda, antes de Jesus levar as doenças e enfermidades na cruz. Fica se baseando em Jó. Jesus não tinha morrido na cruz ainda, levado lá os pecados dele, as doenças e enfermidades, não. Cuidado com isso. Tem muita gente fazendo música aí em cima disso. Jesus já levou, já não morreu por nós na cruz, levou o nosso pecado, doença e enfermidade. Você acredita que ele levou o pecado, você está salvo. Por que não acredita que levou sua doença e você fica curado? Então é preciso ver direitinho a palavra de Deus e parar com isso. Nós estamos aí visitando igrejas, 70% a 80% das pessoas estão doentes. Então tem lugar que fim de semana nós oramos com mais de 200, às vezes 250 pessoas curadas. De tanta gente que está doente, hein? É uma coisa impressionante. Então nós temos que acreditar no Evangelho, acreditar na palavra de Deus. Jesus levou nosso pecado, mas também levou doença e enfermidade. Precisamos orar para essas pessoas, ministrar e acreditar. Jesus cura. Então era dever do sacerdote inspecionar, ver quem estava com lepra e ver se realmente era lepra ou não, e sabendo que era, afastar a pessoa da sociedade para não pegar em todos. Então é dever nosso hoje como sacerdotes, nós visitarmos as pessoas e, se elas estão doentes, orar por elas para serem curadas, porque Jesus já levou as doenças e enfermidades sobre ele. Nós vamos ministrar essa cura, vamos orar e acreditar, Jesus vai curar. Tópico 3, a limitação do sacerdote. Cabia ao sacerdote inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva que curativa. O próprio Senhor Jesus reconheceu a perícia do sacerdote no diagnóstico da doença, como está em Lucas 5,14. Quanto à sua cura, só um milagre divino poderia limpar completamente o leproso, como está em 2 de Reis 5:9-14 e Mateus 8:1-3. Hoje, apesar dos avanços da medicina, a lepra, modernamente conhecida como hanseníase, ainda é uma enfermidade assustadora. Entretanto, já não há mais a necessidade de isolar os indivíduos, pois há tratamentos efetivos que curam os portadores da doença. Então os sacerdotes tinham que analisar e Jesus confirma que realmente eles poderiam fazer isso. Foi uma ordem de Deus, orientação de Deus para que eles analisassem e eles saberiam que a pessoa estava com lepra realmente e tomariam a providência de colocar essa pessoa fora do acampamento, quando era na cidade, fora da cidade,
e tomar todas as precauções aí para que as pessoas não pegassem também a mesma doença, porque era doença contagiosa. Hoje nós sabemos então que a lepra, ela tem cura, ela é tratada, as pessoas não precisam ficar aí, né, andando a 100 metros de distância dos outros, morar fora da cidade, não precisa disso mais. No próprio hospital também a pessoa tem um isolamento, né, ali ela é tratada, né, e dali já pode sair, ter contato com a sociedade, com algumas providências, é claro, que não ter total contato com a sociedade, né, mas ela vai ter um tratamento até ficar curada. Isso humanamente falando, mas todo crente pode orar para uma pessoa que está leprosa e a pessoa ser curada, qualquer crente. Esses sinais seguirão os que crerem, né? Tá lá, orarão pelos doentes, eles serão curados. Isso é para todo crente. Quem tem dons de curar, então ele é usado para curar vários tipos de doenças, muitas doenças, é uma coisa. Mas todo crente pode orar e uma pessoa ser curada, mesmo ele não tendo os dons de curar. Parte 2, então, funções sanitaristas. Devido aos povos que a habitavam, Canaã tornou-se doentia e contagiosa, como está em Levítico 14:34. Até as suas casas e vestes eram tomadas por uma espécie de lepra. Para preservar a saúde dos hebreus, Deus instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitaristas. Então, tanto no Egito havia lepra, e alguns saíram de lá com lepra, como também na terra de Canaã haviam muitas pessoas com lepra. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram curados. Não havia um só doente ou enfermo. Mas uma leva de gente, ou seja, muitas pessoas egípcias, acompanharam o povo de Israel. Então, dentre essas pessoas, provavelmente tinha alguns que tinham lepra. E na terra de Canaã também. Então, Deus fala isso em Levítico, dizendo que na terra poderia haver lepra e era uma coisa de Deus, era uma maldição de Deus sobre aquele povo. Então, inclusive na casa dos israelitas, né, poderia de repente aparecer lepra, ou nele, ou na casa dele. Olha só, era um sinal de que estavam vivendo em pecado. Deus orientava então o sacerdote a visitar, descobrir onde é que tinha, e isolar a pessoa, afastar a pessoa. Quando era casa, se fosse comprovada a lepra, até as pedras eram arrancadas, muitas casas às vezes não tinha jeito, continuava a lepra, tinha que ser queimada aquela casa, tudo dentro da orientação de Deus. Vamos então na parte 2, funções sanitaristas. Tópico 1, a função sanitarista do sacerdote. Tópico 2, a lepra na casa. Tópico 3, a lepra nas vestes. Tópico 1, então, a função sanitarista do sacerdote. O sanitarista é um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva. Manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções é o seu trabalho prioritário. Nesse sentido, cabia aos sacerdotes inspecionar as casas e roupas em Israel, Levítico 14:34 a 57. Então, quando a lepra aparecia em uma pessoa, a pessoa tinha que ir ao sacerdote, ou alguém da casa, né, avisava o sacerdote, ele ia lá e analisar isso, se a pessoa não fosse até ele. Às vezes a pessoa já estava com a lepra avançada, não podia nem andar mais. E o sacerdote ia fazer o quê? Ele ia analisar também a casa e as roupas daquela casa, porque a lepra podia estar na casa, nas paredes da casa, poderia estar também o quê? Na roupa da pessoa. No caso das tendas, né, lá no acampamento, já era um caso diferente das casas. Não eram as pedras das construções das casas, mas poderia estar no tecido, no couro ali, que eram das tendas, né? Então, tinha que analisar. Tem lepra, tem que tirar, tem que acabar com aquilo. Então, quando era uma tenda, era mais fácil, né? Queimava aquilo, acabava, pronto. As roupas queimavam juntos. E a pessoa era afastada do acampamento. Mas, quando passou a ser casa, então tinha que ser analisado direitinho se a lepra ia sair, se ia sumir ou não, se precisava tirar só um pedaço da casa, ou se precisava botar fogo na casa inteira. Então, era tudo analisado pelo sacerdote, era trabalho do sacerdote. No tópico 2, então, a lepra na casa. A lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas que, via de regra, pareciam mais fundas que a superfície das paredes, como está em Levítico 14:37.